Em Brasília, presidentes do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados se reúnem para discutir projeto que ataca supersalários. Luiz Fux e Arthur Lira se encontraram durante a tarde desta quarta-feira, apesar do cancelamento da reunião entre os três poderes devido às complicações de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei impõe barreiras ao pagamento de salários altos aos funcionários públicos dos três poderes. No encontro, Lira se comprometeu a verificar o ponto do texto que trata da parcela indenizatória por acumulação de ofício, como foi solicitado pelo ministro do STF. 6h30. Repita. 6h30. As informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, agora com Vitor Moraes. O avião trazendo o presidente Jair Bolsonaro pousou em São Paulo no começo da noite. Do aeroporto de Congonhas, ele foi levado ao hospital Vila Nova Star, onde passou a primeira noite em observação. Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, às 4h30 da tarde, com um quadro de obstrução intestinal. Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, o cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde a facada sofrida por ele na eleição de 2018, disse que a cirurgia não é o único tratamento possível nesses casos. Toda situação de obstrução intestinal tem a sua gravidade, mas ele vai ser acompanhado de perto com exames, sobretudo o exame clínico, que é o mais importante nessa situação, e nós vamos decidir se precisa ou não de uma intervenção para realizar a desobstrução. Muitas vezes, com jejum, hidratação e medicação, o quadro reverte sem a necessidade da cirurgia. Falando também aos Pingos nos Is, da Jovem Pan, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, disse que o pai buscou tranquilizar a família, mas chegou a ser entubado. Ele foi submetido a uma endoscopia, né, e fez alguns exames de imagem também, e onde foi constatado algum entupimento no seu intestino, estava com muito líquido já no seu estômago, né, então já isso tudo, né, foi monitorado, ele foi realmente para uma unidade de tratamento intensivo, né, para ficar em observação com os cuidados melhores, chegou a ser entubado sim, para evitar que ele broncoaspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago, que já havia acontecido numa das cirurgias passadas que ele fez, por precaução apenas, nada de grave. Pouco antes de seguir para São Paulo, Bolsonaro publicou uma foto numa rede social na cama do hospital, agradecendo a todos pelo apoio e pelas orações. Na mensagem, o presidente classificou o problema de saúde como mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel, não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Desde o atentado à faca cometido por Adélio Bispo, um ex-filiado do PSOL em 2018, Jair Bolsonaro já passou por 4 cirurgias. A última delas em setembro de 2019, para corrigir uma hérnia na região das intervenções anteriores. Em lives e encontros com apoiadores nos últimos dias, Bolsonaro vinha se queixando de soluços persistentes. Quinta-feira, 8 de junho, 19 horas em Brasília. Peço desculpas, estou há uma semana com soluço. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente durante essa live. Em abril, o presidente já havia comentado que poderia passar por uma nova cirurgia em razão da facada. Talvez sendo mais uma vez, mas é tranquila. Hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente e tá saindo o bucho pelo lado, então tem que botar uma tela do lado também. O professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Fábio Guilherme Campos, afirma que o quadro de suboclusão intestinal do presidente é comum em quem passou por diversas intervenções nessa região do corpo. Existem indícios de que 1/3 das pessoas sofrem aderências que vão gerar novas internações e muitas delas vão gerar também operações. Não são todas as aderências que geram a necessidade de uma nova operação. O médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, ressalta que ainda não é possível prever quando o presidente poderá retomar a rotina. Se ele for operado, sempre vai ter um pós-operatório de uns 5 dias, uma semana, para ele se recuperar totalmente e voltar para o trabalho depois de uns 10, 15 dias. Se ele não for operado, aí a recuperação deve ser mais simples e mais tranquila. Após avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, a equipe liderada pelo Dr. Macedo informou que o presidente Jair Bolsonaro permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador, sem indicação de cirurgia por enquanto.